Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Eu queria pedir que vocês prestem bem atenção na leitura. O anjo da igreja de Sardes entrega um recado para a igreja, e nós vamos ler esse recado. O anjo diz assim: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Mais uma vez. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Amém. Irmãos, a igreja de Sardes, ela não era uma igreja de heresia, ela não era uma igreja de hipocrisia, mas ela só tinha um problema: ela vivia uma morte espiritual. Uma igreja fantástica, mas uma igreja que não tinha vida. E o anjo diz para elas: ei, acorde e se fortaleça, para aquilo que ainda está vivo não morra. Irmãos, isso me atraiu, porque o que mais nos machuca, irmãos, é as coisas que nós perdemos na caminhada. E às vezes aquilo que nós perdemos no meio da trajetória, da nossa caminhada, nos impede de viver e de cuidar daquilo que ainda está vivo. Tem gente que está com o casamento ainda por um fio para acabar. Tem gente que está com os negócios por um fio para acabar, com a vida financeira, com o projeto, com o ministério, por um fio para acabar. E as coisas que perdemos no meio do caminho nos enfraquece. E isso que ainda está vivo ainda, pode vir morrer. Porque o anjo diz para a igreja: ei, vocês não fizeram, estão longe de fazer aquilo que Deus exige. Irmãos, olha para o pai do filho pródigo. O filho pródigo chega nele, irmãos, e diz assim: eu vou embora, dar minha parte da herança, para mim o senhor está morto, porque a herança se paga com a morte, depois da morte, então o senhor para mim morreu, então eu quero minha parte da herança, eu estou indo embora. Mas a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, um filho vai, mas um filho fica. Se aquele pai se perde com o filho que foi, ele não cuida do filho que ficou. Se você se perde e não fortalece aquilo que fica, se você não cria força para administrar o pouco que ficou, você não consegue receber e ter estrutura para receber aquilo que vai voltar. Porque, irmãos, a dor, a tristeza, a dificuldade pode durar uma noite, mas a alegria é promessa para a tua vida, vai voltar aquilo que um dia foi embora, como o filho voltou. Por isso que nós vamos entrar no novo ciclo, um ano de 2019, um ciclo se fecha. Talvez você possa entrar. Quantas pessoas estão frustradas, angustiadas, porque vai entrar 2019 com tantas percas de 2018, mas a palavra de Deus para nós é: ei, se fortaleçam, se animem, tenha fé, para que você não perca ainda aquilo que está vivo. Você não pode perder, irmão. Se o seu casamento está entrando em 2019 mais ou menos, fortaleça ele. Se a sua vida financeira foi um desastre em 2018, o restinho que sobra, meu irmão, cria força. Erga a cabeça, fique em pé. É um novo tempo. É um novo tempo. Esse texto ele diz sobre a exigência de Deus. E eu quero ler com a igreja. Você não precisa abrir não, irmãos. E eu perguntei: que exigência é essa? Está escrito no livro de Miqueias, no capítulo 6, o profeta recebeu uma revelação de Deus e ele diz assim:
O Senhor já nos mostrou o que é bom, e Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer que façamos é o que é direito, o que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência. Qual é a exigência de Deus, irmãos? A exigência de Deus é ser direito, ser justo, justiça. Segundo, amar. E o terceiro, humildade ligado com obediência. Porque só o humilde consegue obedecer. O soberbo não obedece, moça. Aquele que é soberbo, aquele que falta humildade, falta obediência. Então, 3 exigências que o profeta cita, e lá em Apocalipse está falando: ei, a igreja de Sardes, morta espiritualmente, está longe da exigência. Qual é a exigência? A exigência de Deus para a igreja: amar, justiça e obediência. Irmãos, isso faz a falta de obedecer, a falta de amar, a falta de humildade, a falta de justiça, faz a gente morrer espiritualmente. E morrer espiritualmente nos deixa sem ser justo, sem amor, e nos torna alguém soberbo, dono da verdade. Então eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. É um tempo em que a igreja precisa buscar o Espírito Santo. É um tempo que a igreja, ela perdeu por muitos anos, moça. Por que ela perdeu? Porque ela estava morta espiritualmente. A igreja estava mais preocupada, nós como igreja estava mais preocupada em ter as coisas materiais do que ter a presença do amado. É assim ou não é? Quantas ministrações a gente ouve, muitas vezes é ministrado, é importante, sobre as conquistas materiais. Só que muitas vezes a matéria mata o espiritual. A igreja de Sardes era uma igreja, não era uma igreja hipócrita, não era uma igreja cheia de heresias, não, mas era uma igreja morta espiritualmente. Era uma igreja que não fazia aquilo que Deus exigia. Porque, irmão, quando você está preocupado em ter as matérias, em buscar aquilo que é material, você não está preocupado em amar. Porque quando você ama, aquilo que Deus te dá, você tem o desejo no coração de compartilhar. Vocês estão me entendendo? O que falta para a igreja, irmão, no tempo de hoje é entendimento. A igreja está padecendo porque falta conhecimento da parte de Deus. A igreja padece porque falta o Espírito Santo. A igreja está morrendo porque ela não cumpre com os princípios, com as exigências do céu. Ela não consegue amar, ela não consegue obedecer, ela não consegue ser humilde. A igreja criou verdades para ela acreditar, verdades próprias. Às vezes a gente fala dos católicos, o católico adora isso, adora aquilo, mas nós criamos rituais dentro da própria igreja, e nós adoramos esses rituais, coisas que criamos, irmãos. E aí nós estamos morrendo espiritualmente. Irmãos, olha só, eu estava estudando hoje, eu estava olhando, Deus, Ele fez tudo. Qual foi a melhor criação de Deus, irmão? O homem. Foi a melhor criação. Eu estava olhando e eu peguei alguns animais de referência. Deus, Ele fez a águia. E eu peguei algumas características desses animais. A águia, ela enxerga 10 vezes melhor do que eu e você. Ela consegue ver sua presa dentro da água. A visão da águia é perfeita. É a característica mais importante que a águia tem, é a visão, moça. Foi Deus quem fez, perfeito. Deus fez o leão. Sabe qual que é a melhor característica do leão? O rugir. O rugir do leão. Sabe como é que ele estabelece a força dele? Nenhum animal tem o rugir de um leão. Nenhum. Deus foi fazendo cada um com as suas características. Um rugir faz dele um animal líder na selva. Só pelo rugir os outros animais o respeitam. Foi Deus quem fez. Cada um com as suas características diferentes. Deus fez o elefante.
Não existe um mamífero maior do que o elefante. Por que Deus fez tão grande? A maior arma de defesa do elefante é seu peso. Ele espanta os outros pelo tamanho dele. Cada um com as suas características. Deus fez a corça. O animal mais rápido da selva é a corça. Por isso que Abacuque disse que os meus pés vão ser como da corça. É o animal mais rápido que tem. Cada um com as suas características. Nós não corremos como a corça. Nós não temos o rugido de um leão. Nós não temos a visão da águia. E glória a Deus, Senhor seja bendito, e nem o peso do elefante. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Deus é tremendo. Venci isso em 2018. Algo que eu venci foi isso, irmão. Aleluia. Então não temos também o peso do elefante. Não temos essa característica. Isso é bênção. Então, irmãos, mas Deus fez o que o homem tem que o animal não tem? A alma, que gera sentimentos. Você tem o poder de amar aquilo que o animal não tem. O animal, se ele passar necessidade, moça, ele come o próprio filhote. Ele não tem sentimento. Você tem. Qual é a exigência do Senhor? Amar. O que Deus te deu, que o animal não tem? Irmãos, você só consegue obedecer quando você entende o que é certo e errado. Quando você entende o que é certo e errado, isso é porque você tem inteligência para isso. Deus te deu isso aqui, ó, inteligência. Coisa que Ele não deu para o animal. Ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Ele come até a comida boa, mas come até a comida ruim. Só obedece quem tem inteligência. Você é a melhor construção de Deus. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Por que padecemos? Por que perdemos? Olha que diz o texto, em Apocalipse, no capítulo 3, no mesmo capítulo, no versículo 20. O anjo dizendo ainda: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Quem vai sentar ao lado do trono de Deus? Somos nós. Se conseguimos o que, irmãos? A vitória. Então uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus não vai lutar a nossa guerra. As batalhas, irmãos, Deus ele faz a árvore, mas é o homem que constrói a mesa. Deus dá condição para plantar soja, mas através da soja é produzido o arroz. Deus vai criar matéria-prima, moça, mas a batalha somos nós que vamos lutar. Deus vai parar o sol, vai parar o sistema, mas quem tem que lutar foi Josué. Quem teve que lutar foi Josué. É assim ou não é? E ele diz: se você vencer a guerra, você vai sentar ao meu lado. Irmãos, Deus está dando matéria-prima para a igreja, mas quem vai desenvolver é a igreja. Deus deu os mandamentos, mas é a igreja quem obedece os mandamentos. Deus deu a instrução para amar, mas quem ama é a igreja. Vocês estão me entendendo? Deus deu as leis para que a gente possa obedecer. Quem vai obedecer? Ele é a palavra, mas é a igreja quem obedece a palavra. Irmãos, o maior erro da igreja é que a gente quer que Deus coloque o arroz na mesa. A gente quer que Ele dá a mesa dos sonhos. Não, irmão. Ele deu a inteligência para o homem, por isso que hoje a gente tem iPhone, smartphone, a gente tem tudo hoje. Moderno, computador, iPad. Quem criou foi o homem. Irmãos, Deus te dá o filho, mas você ensina o caminho para o filho.
Deus te dá a matéria-prima. O maior erro da igreja é a falta de entendimento que a igreja tem vivido. A igreja tem buscado um caminho, se perdido, porque falta o quê? Conhecimento. Aí eu digo, Senhor, o que a gente precisa, conhecimento ou espírito? É o tempero, porque nós somos o quê? O sal da... Põe muito arroz no sal, você come? Não come. Joga muito sal na carne, você come? Fica impossível de comer, não é? E sem sal? O sal é o tempero, irmãos. Muito não dá, e pouco também não dá. Nós somos o equilíbrio da terra. A gente precisa ter o conhecimento, cheio do Espírito. Nós nos tornamos uma carta viva. Aí nós vamos vencer o que o anjo está dizendo para a igreja. Se você vencer, vai sentar ao meu lado. A guerra é tua. A gente não vai colocar Deus, quem tem que subir no ringue sou eu e você, irmão. 2019 está começando. Ele vai te dar a matéria-prima, mas quem vai desenvolver é você. Ele vai te dar o conhecimento, mas quem vai desenvolver é você. Ele vai te dar a namorada, mas quem vai fazer da namorada uma família é você. Vocês estão me entendendo? Irmãos, Ele dá a palavra e nós nos tornamos a igreja. Amém? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Nós precisamos cumprir com as exigências dos céus. Amar, obedecer e ser humilde. E ser justo. Uma das exigências que Deus nos pede é o quê? Justiça, ser justo, ser direito. E a Bíblia diz que o justo jamais mendigará o pão. Jamais vai faltar o pão na mesa do justo. Aí eu faço uma pergunta, você não tem, Moisés, muito pão faltando na mesa de muita gente? Por que está faltando pão? Se a própria palavra do Senhor diz que Ele alimenta os passarinhos e vai deixar de te alimentar? Mas sabe por que está faltando pão, gente? Porque falta justiça. Falta justiça. Onde falta justiça, falta pão. Você sabe por que a palavra do Senhor diz, ei, você vai bater, vai se abrir, você vai pedir, vai receber. Quanto nós estamos pedindo e quanto nós estamos batendo, muitas vezes não se abre e nem recebemos. Será que porque nós não estamos fora de um tempo? Ou nós estamos de fora da obediência? Às vezes, irmãos, nós não estamos nem fazendo algo errado, nós só estamos fazendo algo que Ele não nos chamou para fazer. Quando você faz algo que Ele não te chamou para fazer, a porta não se abre, as coisas não fluem. Vocês estão me entendendo? Irmão, nós vamos passar por batalhas, nós vamos passar por lutas, nós vamos guerrear, a Bíblia diz que nós precisamos buscar a vitória, só os vencedores vão sentar ao lado dele. Só os vencedores. Só. Como é que eu vou vencer as guerras? Cheio do Espírito, e com discernimento e conhecimento. Cheio do Espírito, com conhecimento e discernimento. Nós precisamos nos tornar uma igreja completa. Eu estudei sobre essa igreja, e essa igreja era uma igreja top da galáxia, só que uma igreja de conhecimento, moça, só que faltava o Espírito Santo. Não serve. Ainda uma igreja que o Senhor está exortando, se fortaleçam. Você sabe por que o anjo disse para a igreja assim, ó, acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Uma igreja que não tem o Espírito Santo, irmão, está dormindo, está apagada. Ele está chacoalhando a igreja, acorde, se encha de força, de ânimo, de vigor, se fortaleça, para que vocês não percam aquilo que ainda está vivo. O Senhor está mexendo com a igreja, irmãos.
Ele quer que a igreja receba a promessa, Ele quer que a igreja volte para o lugar da onde ela foi chamada para estar. Então, irmãos, pastor, eu perdi muito esse ano, pastor. 2018 eu perdi, 2017 nem se fala, 2016 foi a pior desgraça da minha vida. E aí? Eu fico olhando para Davi, moço. Enquanto o filho dele com Batseba estava enfermo, doente, a Bíblia diz que ele jejua 7 dias e fica 7 dias num quarto trancado orando, pedindo para Deus sarar o filho castanha. Quando ele recebe a notícia que o filho morre, ele para, levanta, lava o rosto, troca de roupa, vamos comer, vamos almoçar. Foi um espanto. Os soldados dele falaram assim, cara, ele estava aqui 7 dias chorando, e a hora que ele recebe a notícia que o filho morreu, o comportamento dele muda. Sabe por quê? Porque o homem de Deus não se perde com as percas. Ele entende que ele pode perder hoje, mas Deus é tão tremendo para fazer ele ganhar amanhã. Não, irmãos, não desanime com aquilo que você perdeu durante 2017, 2018, porque Deus vai te dar em 2019. Você precisa só estar forte, irmãos. Acordar para aquilo que Deus vai fazer esse ano. Vocês estão me entendendo? Davi, seu filho morreu, ele, acabou. O que foi, irmão, o que foi, ficou. O que você já perdeu, é novo tempo de conquista. É um ano que Deus está virando a chave, eu vou para cima. Se eu perdi um, Deus vai me dar 2. Irmãos, o ladrão pode roubar uma parte. Ele pode roubar as coisas que estão perto de mim, mas ele não pode roubar o que tem aqui dentro. Você sabe o que tem aqui dentro? O Espírito Santo. É isso que Deus está dizendo para a igreja. Do capítulo 3 de Apocalipse. Dizendo, ei, não se preocupe com as coisas de fora, mas se preocupe em estar cheio por dentro. Porque o ladrão pode roubar o que é de fora, mas o que é de dentro ele não toca. O que Deus disse para Satanás? Toque em tudo de Jó, mas só não toca na vida, porque o que está lá dentro é meu. Essa é a igreja, cara. A igreja pode perder tudo, mas ela não vai perder a presença do amado. Ela pode até passar por uma tempestade, mas a tempestade vai acabar e a bonança vai vir. Vocês estão me entendendo? Quando eu olho para Ezequias, irmãos, eu fico vendo assim, cara, aquele cara, ele veio de um pai maldito, que fez aliança com outros deuses. Ele viu o pai dele quebrar Israel financeiramente, moralmente e espiritualmente. Ele viu o pai dele. Quando o pai dele rebentou com tudo, a desgraça do pai dele morre também. Aí é a vez dele. Ezequias, é a tua vez. Ele assume um reinado falido, financeiramente, espiritualmente e moralmente. Irmãos, eu vou dizer, talvez se é um de nós ia correr para a igreja fazer campanha. Nós ia falar, olha irmão, nós vamos passar no corredor do Sal Grosso, do corredor vermelho. Porque, olha irmão, meu pai deixou, olha para mim, todo mundo recebe uma herança boa, mas eu peguei a herança do meu pai. Ele assumiu. O que Ezequias fez? Ele chama todo mundo, os levitas, os adoradores, os governantes, pessoas que faziam parte do conselho do governo de Israel, leva na praça oriental de Jerusalém, no centro, fala assim, ei, os nossos pais pecaram, os nossos pais foram uma vergonha, os nossos pais morreram à espada dos nossos inimigos, mas nós vamos reconstruir Israel. Ele está olhando para o passado, ou ele está olhando para frente? Irmãos, é um tempo de o que perdeu, é um tempo de nova conquista, olhar para frente. Chega. Eu perdi, perdeu, está perdido, porque agora você vai ganhar. Agora o que você precisa é o quê? Encorpar isso. O que você precisa é fazer o que o anjo está dizendo para a igreja. Acordem e fortaleçam
aquilo que ainda está vivo. Sobrou uma parte, irmão, pouca para Ezequias, mas sobrou. Ele falou: ei, os nossos pais erraram, mas a gente pode mudar a história. Não é porque tantas igrejas fizeram errado que nós vamos continuar fazendo. Não é porque tantos fazem errado que nós vamos fazer. Chegou o tempo da gente acordar como igreja, cumprir com as exigências do céu e estabelecer o reino na terra. Porque essa igreja é uma igreja viva, cheia do Espírito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Esse é o tempo, cara. Esse é o tempo. Não é mais um tempo da igreja ficar em cima do muro. Porque, irmãos, olha o que o texto diz. Eu olho para Raabe e eu vejo Apocalipse contando a história um pouquinho de cada um da Bíblia. Porque olha o que diz aqui no texto aqui, ó, só para os irmãos entenderem. No versículo 15: eu sei que vocês têm feito, olha o anjo dizendo para a igreja, sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fossem ou uma coisa ou outra. Ô irmão, ou você é o do capeta ou você é de Deus, meia boca não dá para ser. É ou não é? É de Deus que está falando isso para a igreja. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós somos como vaso de barro, recebendo o quê? O ouro dos céus. Quem é o ouro, irmão? Jesus, o Espírito dele. Lá em Joel diz: derramarei meu Espírito sobre toda a... Nós somos a carne. A carne é a matéria-prima para o Espírito Santo de Deus descer. Nós somos o vaso de barro recebendo o ouro. O que é mais importante, irmão? O ouro ou o vaso? O que faz o vaso ser importante, Moser, é o ouro, é o que vai dentro dele. O que vai te fazer ser importante em 2019 não é você, mas é aquilo que você vai colocar dentro de você. Por isso que ele estava exortando a igreja: ei, comprem de mim, busquem em mim o ouro. Vocês acham que são ricos? Por que ele está falando com a igreja? Porque era uma igreja próspera, irmão. Era uma igreja bem estruturada. Vocês acham que são ricos, que estão bens, mas na verdade são medíocres, estão cegos e nus. Eu aconselho vocês que busquem o ouro, porque o ouro verdadeiro é o que faz o vaso se tornar importante, é o que vai dentro do vaso, irmão. O que vai te fazer ser relevante, irmão, em 2019 é aquilo que você carrega dentro de você. Nós temos ministrado aqui na igreja vários domingos sobre ser cheio do Espírito Santo. O Senhor tem me chamado muito para isso, sobre ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito. A gente precisa ser cheio do Espírito, a gente precisa ser cheio de Deus. Acordem, não deixam que as percas te enfraqueçam, não deixam com que as coisas que não foram conquistadas lá atrás abalem a tua fé, faça você desistir. Paulo estava fazendo uma viagem, o anjo visita Paulo e diz para ele assim: Moisés, ei amigo, o barco vai afundar. Será que como igreja nós estamos prontos para ouvir assim de Deus: ei, o barco vai afundar? Só que Paulo, todos aqueles que acreditarem naquilo que você prega, não vai morrer com você, não vai morrer, vai viver com você. Irmãos, o barco afundou perto de uma ilha, e aquela ilha não conhecia Jesus. O barco teve que afundar ali para Paulo entrar lá dentro, manifestar o reino dos céus, pregar o evangelho, e eles conhecerem Jesus. Muitas vezes o nosso barco afunda para que o reino seja estabelecido.
Quando você perde é quando o reino ganha. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, queridos, não se preocupem com o movimento da matéria, mas se preocupe em estar cheio do Espírito. Porque quando você é cheio do Espírito, como Paulo estava, Deus revela para você as ações dele. Porque o que mais frustra é quando você é pegado de surpresa. Nossa, eu fui traído pelo amigo. O amigo virou as costas, eu não esperava isso dele. Aí gera aquela mágoa, aquela angústia, o cara foi embora e tal. Nossa, aquele irmão da igreja virou as costas, não sei o que e tal. Irmãos, a pessoa mais angustiada e frustrada na vida é a pessoa que coloca mais expectativa nas pessoas. Não coloca expectativa em ninguém, que você não se frustra com ninguém. Às vezes acontece alguma coisa e minha esposa diz assim: amor, olha lá, cara, fez isso, fulano, não sei o que. Ah, irmão, amor, é assim mesmo. Talvez, será que a gente também não faria? Você está entendendo, irmãos? Que aí você consegue amar e não se decepcionar. Essa é a igreja cheia do Espírito. Não é, irmãos, o quanto nós vamos perder, não é quando as coisas que vão acontecer, e nem o que aconteceram que vai parar a caminhada. Entendam que a luta é grande, a batalha é gigante, os inimigos se levantam, mas Ele te fortalece para vencer as batalhas. E eu quero terminar dizendo para vocês, que aquele que vencer a batalha, esse vai sentar à direita do Pai como Ele sentou. E o texto diz assim, ó: escutem, eu estou à porta e bato. Ele só entra se você abrir a porta. Outro ponto: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos, cearemos juntos. Ele não está falando com os animais, irmãos. Ele vai bater, você vai precisar ouvi-lo para abrir a porta. Só uma igreja com conhecimento e discernimento sabe quem é de Deus e quem não é, para abrir a porta para a pessoa certa. Então, irmãos, você é a melhor criação de Deus. Você tem entendimento e discernimento para abrir a porta para que Ele entre. E Ele diz: essa é uma noite que nós vamos sentar juntos e vamos ceiar juntos. Essa é a igreja. O que eu vou dizer aqui, eu não disse nos outros cultos. Família é prioridade, mas você entendeu que é importante estar aqui essa noite, estar com Ele. Para mim nada é mais importante do que Ele. Hoje é noite de você estar aqui para sentar na mesa. Você entendeu que é preciso abrir a porta para que Ele sente na mesa com você. Você está aqui hoje, sabe o que significa? Que você abriu a porta, e hoje é noite que Ele vai jantar junto. Ele está dizendo: ei, eu sento na mesa com você para te contar segredos do céu, para revelar as minhas ações para você. Eu te fortaleço, eu te dou ânimo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está alegre, está sentando na mesa com você essa noite, e isso te faz forte amanhã. E Ele diz: é um novo ciclo começa, uma nova jornada começa, novas guerras vão se levantar, novas batalhas vão ser travadas, você precisa vencer elas. Talvez você possa olhar: Senhor, mas e o que eu perdi? Ele diz: ei, não se preocupe com aquilo que você perdeu, se fortaleça e cuide daquilo que ainda está vivo, aquilo que você tem em tuas mãos. Cuide daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Marido, filhos, ministério, família, vida profissional. Cuide daquilo que está hoje nas mãos. Aquilo que perdeu, perdeu. Se fortaleça, se fortifique, porque se você vencer as guerras, se você for vitorioso, o teu lugar está guardado à minha direita. Como eu sentei à direita do meu Pai, você vai sentar à minha direita.
Só a noiva vencedora vai sentar à direita do Pai. O quanto você está pronto, irmãos, para 2019? Amém? Está pronto ou não? Vamos esquecer o que aconteceu lá atrás? Não é o que passou 2018, mas sim o que eu vou fazer agora. É o quanto eu vou viver de Deus agora. É o quanto eu vou lutar e vou vencer. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele vai continuar nos ajudando.